A Deus seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Deus é bom e ama cada um de nós. E esse amor Ele revelou em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Como é bom sabermos que somos amados por Deus. Como é bom saber que Deus enviou para nós uma mensagem tão gloriosa através do seu Filho Jesus. Não foi qualquer um que Ele enviou essa mensagem, foi através do seu Filho, o seu amado Filho. E mais ainda, Ele enviou Jesus, o seu Filho, não apenas para nos trazer uma mensagem de salvação, de redenção, que revelasse o seu amor, mas também Ele enviou o seu Filho Jesus para uma dura missão. Ele enviou o seu Filho Jesus para um trabalho de redenção que custaria a sua própria vida. Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, por todos nós, por todos os homens, em todos os tempos. Isso revela o grande amor de Deus, o quanto Ele nos amou, o quanto Deus tem se importado conosco. E nessa tarde aqui estamos, eu e a minha esposa Selma, nesse trabalho de pregação da Palavra de Deus. O nosso propósito aqui é apregoar a Palavra de Deus, pregar nessa tarde, nesse fim de tarde, a poderosa Palavra de Deus que liberta, que salva, que transforma o homem. Com certeza eu acredito, meu amigo e minha amiga, que você já deve ter escutado várias vezes dizer que Jesus, somente Ele é o Salvador, somente Ele pode perdoar pecados, somente Ele pode libertar as vidas, somente Ele é o vencedor do pecado, do mundo, do diabo. Ele venceu por nós, venceu por nossas vidas. Certamente você já ouviu mensagem desse tipo. E hoje, nessa tarde, estamos aqui em nome de Jesus para realizarmos por poucas horas, poucos minutos, nem tanta hora, poucos minutos, um breve tempo da pregação da Palavra de Deus, uma palavra que vai ao seu coração, uma palavra que você está precisando, uma palavra de conforto, de consolo, de redenção, principalmente uma palavra que faça lembrar para você que Jesus é o teu Salvador. Você não pode se esquecer disso. Em toda a sua vida, você não pode se esquecer, em momento algum, que Jesus é o teu Salvador. Ele quer ser o teu amigo, quer estar ao teu lado a qualquer momento e a todo instante da tua vida. E para iniciar essa palavra dessa tarde, eu quero ler um texto da Palavra de Deus para servir de base para a nossa palavra de hoje, para servir de base para a nossa meditação, uma palavra para o seu coração. E esse texto se encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, onde nós veremos aqui um importante momento na vida do primeiro homem sobre a face da terra. Esse texto que vamos ler, que se encontra em Gênesis, no capítulo 3, ele está escrito da seguinte maneira, vou ler para você ouvir. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse: não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas da figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do seu Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E aconteceu Adão e sua mulher, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a palavra que nessa tarde eu quero me deter aqui no versículo do número 9, que diz: e disse Deus a Abraão, a Noé: onde estás? A Bíblia está cheia de perguntas que Deus faz aos homens, e certamente essa é a mais importante pergunta que o homem já ouviu da parte de Deus. Essa é a pergunta mais importante que Deus já fez o homem. Era o primeiro homem. Noé estava caído, saiu da presença de Deus porque pecou, porque desobedeceu. Então ele sentiu medo, sentiu vergonha, ele teve medo e ele se escondeu. Então Deus chegou na viração do dia. Na viração do dia, no entardecer como esse, e perguntou: onde estás, Adão? Às vezes, em nossa vida também, nós somos surpreendidos por Deus, e por essa pergunta que nos procura. Deus quer saber aonde você está. Deus quer saber como está a sua vida. Assim como Deus perguntou a Adão naquele dia: onde você está, Adão? Adão estava escondido, com vergonha, com medo. Nessa tarde também nós fazemos esta palavra, essa pergunta que Deus faz para Adão, reproduzindo para você, onde Deus diz: onde você está? Como está a sua vida? Como você está vivendo? O homem tem se distanciado de Deus profundamente. Somos pegos todos os dias por essa pergunta que Deus nos faz: onde estás? Às vezes ficamos sem pergunta quando Deus chega para nós e nos pergunta aonde nós estamos. Se Deus estiver perguntando por você nessa tarde: onde você está? Que resposta você tem para Deus? Meu amigo, o destino do homem, o destino da alma do homem está na resposta que ele dará a Deus, ou no silêncio que ele fará diante de Deus, quando Deus lhe perguntar onde você está. Então, que resposta você tem para Deus nessa tarde?
Saiba que essa resposta, ela determinará o seu futuro, ela determinará o destino da sua alma, e os seus dias serão contados a partir dessa resposta que você der para Deus. Você ficará em silêncio diante do chamado de Deus que nos chama em Cristo Jesus? Jesus disse certa vez: venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que resposta você dará a esse chamado que Jesus diz, que Jesus faz a você? Não se esqueça que toda pergunta tem o seu tempo, e ela precisa ser respondida. Nós não sabemos por quanto tempo ainda mais ouviremos Deus nos convidar a estarmos com Ele. Não sabemos por quanto tempo ainda mais ouviremos Deus perguntar: aonde você está? O que você está fazendo desta vida que foi dada a você? Como está a sua comunhão com Deus? Será que a sua comunhão com Deus está uma comunhão rompida, como aquele que estava Adão naquele momento, que com vergonha teve que se esconder de Deus, quando Deus chamou pelo seu nome? Onde estás? Às vezes, o homem, no seu pecado, na sua vergonha, ele não quer nem ser encontrado por Deus. Ele prefere continuar escondido. Mesmo ouvindo a voz de Deus, ele pretende não responder a esse chamado que Deus faz a ele. Esse foi o caso de Adão, que se escondeu. Quando ele sentiu a presença de Deus naquele jardim, quando ele viu Deus ali, ele se escondeu com vergonha do pecado que ele havia cometido contra Deus. E quando Deus chamou pelo seu nome, ele ficou em silêncio por um tempo, até que ele respondeu, até que ele apareceu. Ele disse para Deus: eu ouvi a tua voz, Senhor, mas no entanto eu estava envergonhado pelo erro que eu cometi, pela palavra que eu não cumpri. Porque Deus disse: você pode fazer tudo, comer de todas as frutas deste jardim, mas desta aqui do centro do jardim você não pode comer. Se você comer desta fruta, você estará em desobediência. E Adão agora estava envergonhado porque desobedeceu. Esse era o pecado de Adão, a desobediência. E ele estava agora envergonhado, e ele estava se escondendo de Deus que o chamava. Onde estás? Nessa tarde, Deus não quer saber e nem pergunta qual é o teu ato. Deus não quer saber que pecado nós temos cometido diante da face dele. Deus não quer saber do erro que temos cometido para ofender a sua presença santa. Mas ele quer saber, ele sabe apenas que nós precisamos dele. Nós precisamos ser perdoados. E o homem não pode permanecer por muito tempo, nem por muitos dias da sua vida, na condição de distanciado de Deus. O homem precisa aparecer, sair do seu lugar escondido e dizer para Deus: eis-me aqui, responder a essa pergunta que Deus faz: onde você está? Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes, os homens certamente ouvem o chamado de Deus. Eles ouvem Deus chamar pelo seu nome. Através do Evangelho, Deus tem chamado o homem para uma reconciliação com Ele. O Evangelho é reconciliação com Deus. O Evangelho é notícia de boa nova, que Deus quer dizer para os homens que Ele aceita o homem da maneira em que ele estiver, do modo que ele estiver. E Deus chama você, Deus chama a mim, Deus chama a todos nós.
Mas sabe qual é o maior problema do homem responder a Deus? É porque a Bíblia diz que os homens amaram mais a este mundo do que o céu. É porque os homens amaram mais as coisas, os prazeres desta vida, as festas desta vida, do que o chamado de Deus. O homem tem se entretido muito mais os prazeres que esta vida dá para ele, do que ouvir a palavra de Deus para a sua vida, que o chama para ter um encontro com Deus, ter seus pecados perdoados, sua vida renovada, seu nome escrito no livro da vida, e um lugar no céu preparado por Jesus Cristo. Talvez você precise de coragem para dizer sim para Deus, sair desse esconderijo, deixar de lado o seu amor por esse mundo. Esse mundo não tem nada de eterno para nos oferecer. Todos os prazeres deste mundo acabam hoje, e amanhã precisa se buscar mais prazeres, mais alegrias para a vida. Mas a alegria e o prazer da vida que Deus nos oferece através do seu Evangelho está em Jesus Cristo, porque Ele disse: vinde a mim, e encontrarei descanso para as vossas almas. É aqui no livro do Gênesis, onde eu li, que encontramos essa maior pergunta, maior chamado que Deus fez aos homens. Está aqui no livro de Gênesis. Esse é o maior chamado que Deus faz. Onde estás? Não importa como você está, não importa como está a sua vida, não importa por qual caminho você tem entrado, tem trilhado, não se importa se a sua vida está sendo uma vida de tristeza, de desespero e sem esperança. Jesus é a maior esperança que os homens podem ter nessa vida. Jesus é a resposta para os seus problemas. Jesus é a solução para a causa que você tem. Jesus é a cura divina para as suas enfermidades. Jesus é a alegria para a sua alma. Jesus é a satisfação para o teu espírito. Jesus é tudo que o homem precisa. Por isso Deus enviou Jesus a este mundo, sabendo que ao chegar aqui ele seria odiado, desprezado, perseguido e por fim morto, porque pregava a grandiosa palavra de Deus. Às vezes, nós estamos tão acostumados com os nossos erros, já deixamos os nossos erros nos dominar, de tal maneira que todo dia nós repetimos esses mesmos erros em nossa vida. Onde está? É a pergunta de Deus, que espera de você uma resposta. Manter-se escondido, com vergonha dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, não vai ajudá-lo muito. É preciso ter aquela coragem que Adão teve, de sair de onde ele estava, reconhecer o seu erro e dizer para Deus: eis-me aqui, eu estava envergonhado porque eu errei, mas eu estou aqui agora. Deus nos convida para a conversão. É preciso aprender a ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo. O homem está tão acostumado a ouvir a voz deste mundo, e são muitas vozes que soam neste mundo, de tal modo que o homem não consegue nem ouvir a voz de Deus a chamar o seu nome. Mas é preciso aprender, ou talvez reaprender a ouvir a voz de Deus e fazer-se surdo para este mundo, porque este mundo não tem exatamente aquilo que a sua alma precisa.
Quantas vezes você deita no seu travesseiro e na sua cama para dormir e você se encontra vazio? E olha que você passou um dia inteiro de festividade, de alegria, nas festividades com seus amigos. Mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro para adormecer, você sente um imenso vazio dentro da tua alma. O seu coração está silencioso, a sua alma está amargurada e vazia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só Deus pode satisfazer o homem. O homem tem dentro dele um vazio que só Deus pode preencher. O homem tem dentro dele um vazio que só Deus pode ocupar. Não há nada que o homem possa fazer que possa preencher o vazio da sua alma. É triste quando vemos que muitas pessoas não se importam em responder o chamado de Deus. Apesar de Adão ter errado, desobedecido a Deus em pecado, ele nos deixou pelo menos o exemplo de reconhecer que estava errado. E hoje todos nós erramos, todos nós pecamos. A nossa natureza é uma natureza adâmica. Nós ainda trazemos em nós essa natureza de Adão, que faz com que o homem peque todo dia. Mas também nós trazemos dentro de nós também uma nova natureza, que é a nova natureza de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário e Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, para nos dar vitória. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que, estando agora em Cristo, nova criatura nós somos, nova natureza nós temos. Se o homem sem Cristo, ele tem uma natureza simplesmente adâmica, pecadora, agora em Cristo Jesus, tendo recebido Jesus como Salvador da sua alma e vivendo a sua vida para agradar a Deus em Cristo Jesus, você adquire a natureza de Cristo em sua vida. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer: não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Ele quer dizer com isso, não é mais a minha natureza que me domina, não é mais a minha natureza humana que me leva, que me traz, mas agora eu sou conduzido pela essa nova natureza. As coisas deste mundo que eu amava, eu já não amo mais. As festas desse mundo que eu ia atrás para alegrar o meu coração, eu já não vou mais atrás dela. O apóstolo Paulo quer dizer isso, ele quer dizer a natureza de Cristo que agora habita em nós, novos homens, nova criatura, ela nos faz desejar as coisas do céu. Essa natureza de Cristo em nós nos faz desejar olhar sempre para o céu, porque é do alto que vem a nossa vitória, é do alto que vem a nossa salvação, a nossa redenção, porque é de lá que Jesus veio em busca de nossas vidas, para perdoar nossos pecados. Não obstante o seu erro de desobediência, Adão nos deixou esse exemplo. Ele reconheceu o seu erro, e quando Deus chamou ele veio. É isso que devemos fazer, não endurecer o nosso coração quando ouvirmos a voz do Espírito que nos convida, que nos chama. É isso que está escrito na Bíblia Sagrada, quando ela diz: não endureçais o vosso coração no dia que ouvide a voz do Espírito. E nessa tarde, nós nos propusemos a trazer essa voz do Espírito até você, a voz desse Evangelho que convida você a reconhecer que você é um ser necessitado de alguém maior do que você, que só Ele pode lhe conduzir a uma vida melhor do que essa que você vive neste mundo. E a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, esse mundo está condenado, os seus dias estão contados. E o que é que você vai fazer naquele dia, quando o Senhor voltar para chamar os homens para prestar conta a Ele? Hoje,
Os homens ouvem o chamado de Deus a chamá-lo: onde estás? Onde estás? Deus chama e espera, mas haverá um dia em que Deus chamará o homem e não haverá espera mais, não haverá mais espera. Hoje Deus está sendo paciente com os homens, com as mulheres, com os jovens, com todos nós. Ele está nos chamando para a salvação, está tendo paciência conosco. Ele está esperando que nós dê para Ele uma resposta positiva. Mas muitos de nós estamos fazendo surdo nossos ouvidos e não estamos nos importando em ouvir e acreditar nesse chamado de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus reservou um dia para Ele, em que Ele chamará os homens para acerto de conta. É o dia do Senhor. Então nesse dia, se hoje você endurece o coração e não quer ouvir essa voz te chamar, no dia do juízo você não terá como ficar silencioso. Hoje o homem pode se esconder do chamado. Hoje o homem pode evitar não querer ouvir a voz do Evangelho. Hoje o homem pode dizer: amanhã eu venho para Jesus, amanhã eu procuro uma igreja, amanhã eu entrego minha vida para Ele, mas hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu tenho outras ocupações para fazer, hoje eu tenho outros compromissos mais importantes e não posso parar para ouvir o Evangelho, não posso parar para procurar uma igreja. No dia do Senhor, com toda a ocupação que o homem tiver, com todo o compromisso que ele tiver, ele haverá de parar tudo que estiver fazendo, porque tem que prestar conta a Deus, o seu Deus. Nesse dia, no dia do Senhor, o homem terá que prestar conta ao Senhor. Então, não adianta dizer que está ocupado. Hoje estamos aqui e nós lemos esse texto no livro de Gênesis, que fala sobre Adão, o Adão que pecou, que caiu. Mas nós estamos aqui para pregar somente sobre esse Adão que caiu na desobediência e pecou contra Deus. Estamos aqui para pregar também acerca do segundo Adão, que é Jesus, o homem perfeito. O apóstolo Paulo escreve isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 47. Esse Adão perfeito, esse homem perfeito, esse Jesus que é perfeito, que apesar de ele ter assumido a natureza humana, que apesar de ele ter assumido um corpo humano, ele foi perfeito até o final e não pecou na sua vida, e por isso ele tem poder em si mesmo para resgatar a nossa vida também e nos fazer perfeito nele mesmo, para nos apresentar como um novo homem perfeito nele. Louvado seja o nome de Jesus. O primeiro Adão, de quem nós herdamos essa nossa natureza pecaminosa, morreu. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, em Romanos 5,14, a Bíblia nos diz que esse Adão morreu, mas o segundo Adão, o Adão puro, santo, verdadeiro, perfeito, que vem de Deus, e é Jesus Cristo, ela diz que ele também morreu. Mas Jesus não morreu por pecado algum cometido, porque Jesus nunca pecou. Jesus é santo, perfeito, e o pecado não tem poder sobre ele. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou pelo seu poder, para desfazer as obras do pecado, do mundo, do diabo, e libertar você, a mim e a todos quantos crerem em sua palavra, do poder da condenação eterna, e apresentá-la a todos nós diante de Deus como pessoas perfeitas nele mesmo. O segundo Adão não morre, Jesus não morre, e todos aqueles que estão em Cristo Jesus não morrem, porque Jesus ressuscitou com o seu poder
Ele ressuscitou, e com o seu poder Ele irá ressuscitar aqueles que morreram com Ele e tendo Ele em sua vida. Por isso é importante você aceitar a Jesus como Salvador da sua vida no dia de hoje, porque Ele é a vida eterna. Ele não tem em si a vida eterna, Ele mesmo é a própria vida eterna. Louvado seja Deus! E essa vida eterna que é Ele doa a nós, assim como Ele doou a sua vida natural enquanto viveu neste mundo como homem, e como Ele doou a sua vida para viver por nós, para assumir nossos pecados. Agora, depois de ressuscitado, Ele quer doar também a sua vida eterna para nós, e a promessa é essa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estamos aqui apenas para lembrar de um Adão enlameado pelo pecado lá no passado, no início da história da humanidade, o primeiro homem. Estamos aqui para anunciar esse Jesus perfeito, esse Jesus que é o amor de Deus, esse Jesus que é a boa nova de Deus para nossas vidas. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Não deixe passar a oportunidade na sua vida no dia de hoje, mas pare, pense na palavra deste Evangelho, pense nesse convite que lhe faz o nosso Salvador para a sua vida. Pare para escutar Ele chamar o teu nome na tarde de hoje. Onde estás? Onde você está? Deus quer te dar vida nova. Deus quer fazer você conhecer um caminho melhor para se andar nesta vida. Ele disse: eu sou o caminho verdadeiro. Venha conhecer Jesus. Venha entregar o teu caminho para Ele. Amoleça o seu coração. Não deixe ele permanecer mais endurecido. Porque apesar de todos nós termos adquirido essa natureza adâmica do primeiro Adão, nós, em Cristo Jesus, recebemos do segundo Adão, que é Cristo Jesus, uma natureza nova. Mas o profeta disse: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu nas palavras do Evangelho e decidiu entregar a sua vida enquanto pode, porque o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos por quanto tempo mais nós viveremos. Nós não sabemos quantos dias de vida mais nós temos. E o dia de amanhã não pertence a nós. Que surpresa será para você? Não sei quem. Que despertar do sono da morte no outro lado e descobrir que está sozinho. Deus não está com você. Mas hoje Deus ainda está aqui. Jesus ainda está aqui neste lugar. A sua palavra ainda está aqui por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Jesus ainda está conosco. Ele ainda espera que cada um de nós venhamos nos arrepender do nosso pecado e venhamos reconhecer a Ele como Salvador de nossa vida, como Senhor de nossa vida, e entregar para Ele nossos caminhos e a nossa vida e deixar Ele nos conduzir. Jesus ainda está aqui. A sua palavra ainda está aqui. A sua palavra ainda está em nosso meio.
mais jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ainda está aqui. A sua palavra ainda está aqui. A sua palavra ainda está em nosso meio. A sua palavra ainda está conosco. E eu quero te dizer: existe jeito para a sua vida assim. Não pense que está tudo acabado, ainda não. Jesus ainda pode mudar o quadro da sua vida. Jesus pode mudar a direção da tua história, mudar o destino final da sua alma. Ele está aqui. Jesus ainda está aqui para salvar, para libertar, para perdoar, para transformar. E Ele pode fazer isso. Basta apenas você responder: estou aqui, Senhor. Porque a pergunta que trazemos nessa tarde é essa pergunta que Deus fez lá atrás no Gênesis de Adão: onde estás? Essa é a pergunta que trazemos nessa tarde para vocês, para todos os ouvintes, de perto, de longe. Onde estás? Onde está você, meu amigo? Não fique longe de Deus, nem fique distante do teu Salvador, mas receba Jesus como Salvador da tua vida. E nessa tarde, eu finalizo aqui as minhas palavras. Essa palavra de salvação, essa palavra de evangelho para a sua vida. Eu finalizo aqui as minhas palavras agradecendo a Deus, porque tivemos essa oportunidade de apregoar esse evangelho ao seu coração. E agradecemos a Deus também, porque você foi um ouvinte do evangelho hoje. Agradecemos a Deus e agradecemos a você que nos deu atenção e ouviu essa mensagem de salvação para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa entrar com salvação na sua vida. E se você é um desviado da casa do Senhor, que Deus possa tocar no seu coração na tarde de hoje, porque Ele está chamando pelo teu nome. Se você se desviou da casa de Deus, se você se abandonou o evangelho, Jesus chama você no dia de hoje. Não deixe para amanhã o dia de regressar à casa de Deus, nem o dia em que deve aceitar a Jesus como teu Salvador. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.